tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto agora. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube para você acompanhar. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também. 973350038 é o número do WhatsApp, 973350038. E nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, dia da gente tratar dos assuntos por aqui, dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Temos um time de especialistas para análise dos assuntos de hoje, então vamos apresentá-los, vamos colocá-los em campo aqui para essa nossa conversa. Doutor Aônio Genículo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implantes. Doutor Aônio, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Tudo bem, bom dia Brasil, boa tarde a todos. Bom estar com vocês novamente, Mauro. Muito obrigado pela presença, pela colaboração com a gente sempre, doutora Aônio. Também com a gente a Daniele Silva Pérez, ela é terapeuta ortomolecular integrativa, especialista em oligoelementos e terapias alternativas. Daniele, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Boa tarde a todos. Também com a gente o JP Amaral, ele é gestor ambiental, coordenador do programa Criança e Natureza do Instituto Alana, é conselheiro do Greenpeace Brasil, cofundador da Rede Bike Anjo e do coletivo Ecologia Urbana. JP Amaral, boa tarde, como está? Boa tarde, Mauro, tudo bem por aqui? Muito bom estar aqui com vocês, nesse debate super importante. Boa tarde também a todos os convidados que estão aqui junto comigo nessa conversa. Muito obrigado pela presença. Também com a gente Marcos Costa Curta, ele é empreendedor, fundador da rede de franquias Divina Terra e da Nutri Gourmet Gastronomia Saudável, e também cofundador da clínica Divine Care. Tudo bem, Marcos? Boa tarde, como está? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Muito legal, minha gente. Vamos então ao nosso primeiro assunto desta tarde no programa Gente que Fala, a decisão do governo de autorizar a reabertura total do comércio e serviços aqui no estado de São Paulo. Apesar dessa decisão, uma pesquisa da Infotracker, Sistema de Monitoramento da USP e da Unesp, projeta o avanço da Covid-19 a partir de setembro. Segundo o estudo, a variante Delta já responde pelo aumento dos casos no Rio de Janeiro e deve ocorrer o mesmo em São Paulo. Segundo os coordenadores da Infotracker, embora a vacina vá ajudar na contenção, as pessoas precisam se preparar mentalmente para essa mudança de tendência da pandemia, porque ela vai acontecer. Aqui o entendimento dos coordenadores da Infotracker. Doutora Aônio, eu começo com você, a sua observação sobre esse tema. A gente está diante de uma decisão técnica tomada pelo governo de São Paulo, evidentemente, mas isso esbarra numa questão, no ponto pedagógico. As pessoas precisam entender que tudo bem, as coisas estão caminhando aí para a reabertura total, mas não estamos longe da normalidade do ponto de vista sanitário. As pessoas precisam manter os cuidados, não é verdade? Eu sou a favor dessa abertura do comércio, de restaurantes, desde que o povo tenha o distanciamento entre as pessoas e tenham consciência de que essa doença ela é altamente transmissível, principalmente essa variante Delta. Eu creio que com a abertura do comércio em tempo integral, não vai haver acúmulo de pessoas no comércio, nos locais, e você tem como escolher o horário e diversificar. Porque nessa maneira que estava, você com um período curto de comércio, eu tive o desprazer de chegar num comércio pensando que já estava aberto às 10 horas da manhã e só abria às 11. A hora que abriu, encheu de gente. Então, formou-se uma aglomeração. E dessa maneira, com o período aberto o tempo todo, dá para ter esse distanciamento e as pessoas poderem não ter contato e aglomeração ao mesmo tempo. E peço a todos que continuem utilizando máscara,
continuem fazendo distanciamento entre as pessoas, em filas, em ambientes fechados, utilizar máscara quando entrar, e creio que assim a vida vai seguir, né? Porque essa doença, no meu ponto de vista, ela não vai ser só esse ano. Todo ano nós vamos ter uma variante. Agora é a variante Delta, daqui a pouco é a variante Theta, e vamos embora. E a vida tem que seguir, né? Desde que as pessoas tenham consciência a respeito disso. Eu estou, desde o início da pandemia, eu trabalho, sou dentista, cirurgião dentista, então eu estou na boca do leão, eu estou ali, a gente tem que dar atendimento, desde o início, atendimento de emergência, quando fechou tudo, e eu tive contato com pessoas que até, inclusive, me ligaram no dia seguinte, que estiveram no meu consultório, relatando que estavam com a Covid. Eu não me contaminei desde o início da pandemia e não parei um dia de trabalhar. Mas eu tomo os devidos cuidados com máscara, proteção para os meus pacientes, distanciamento entre as consultas para não haver aglomeração, tanto que eu começo às 8 da manhã e saio 19 e 20 horas. Então, eu marco um paciente por hora ou a cada 2 horas para que não haja encontros na recepção. Se limitasse o meu tempo de trabalho, eu teria que marcar vários pacientes no mesmo horário. Então, continuo trabalhando, não parei de trabalhar e não contraí Covid. Muito bem. Daniele, como é que vai ser o seu dia a dia, né, nos contatos aí com os seus pacientes, com os seus clientes, a partir dessa mudança de reabertura e a necessidade nessa questão pedagógica, como a gente conversou aqui com a doutora Aônio, para que as pessoas tenham consciência do distanciamento, dos cuidados, do álcool gel, enfim, tudo isso que precisa. Essa é uma questão bem polêmica, né? Eu concordo com a doutora Aônio, acredito que agora vai ficar mais fácil de gerenciar as pessoas, porém, eu também acredito na questão pedagógica que é preciso conscientização. Não adianta a gente mudar, vacinar. A vacina, ela não imuniza totalmente, você pega o vírus, né? Só se comporta de uma maneira diferente dentro do corpo. Então, é necessário que a população tenha conscientização de que a nossa rotina mudou, que agora hábitos foram resgatados e a gente precisa continuar, né? Isso desde as crianças. Eu tenho uma filha de 6 anos e a minha maior preocupação agora é na escola, porque a gente não está perto, a gente não está o tempo todo ali, e a criança precisa ter essa conscientização também. Não vai ser fácil, mas eu acredito que o futuro é esse. A gente vai continuar. Também concordo com a doutora Aônio, não vai ser só essa variante, vai ter outras, né? Um vírus que muta, infelizmente, e a gente vai ter que conviver com ele. JP Amaral, o que você espera da consciência das pessoas? O que aprendemos até aqui em relação a tudo isso? Afinal de contas, ao longo da pandemia, quantas vezes vimos festas clandestinas e aglomerações indevidas? Enfim, claro, o comércio aberto por mais tempo permite às pessoas um horário maior para visita a esse comércio, evidentemente que isso evita as aglomerações, porque as pessoas têm mais tempo para ir, né? Se você concentra tudo num momento só, acaba acontecendo essa aglomeração. Mas, enfim, o ponto de vista pedagógico aí para também ser analisado, por favor. Pois é, Mauro, acho que o ponto mais importante para a gente considerar aí na entrada desse segundo semestre do ano também todos os prejuízos que a gente tem visto para a infância, né, durante esse período pandêmico, principalmente pelo confinamento. Né, as crianças estão brincando menos no lado de fora, estão menos em contato com a natureza, que é muito debate que a gente traz. E eu lamento, na verdade, que muitas das políticas de abertura, de flexibilização, infelizmente, priorizaram esses espaços públicos, essa saúde pública, especialmente para a criança, né? Olhando para a nossa Constituição Federal, que coloca a criança como prioridade absoluta ali no seu artigo 227. Então, claro que a gente precisa olhar para essa flexibilização do comércio, para voltar ao trabalho, mas também deixamos muito atrás de outros países, mesmo nossos vizinhos, que começaram favorecendo ali as famílias para levar suas crianças ao lado de fora, para ter um pouco mais de contato ao ar livre, que precisavam dessa saúde, principalmente para as crianças. É irreversível o prejuízo que a gente vai ver na vida das crianças para o resto da vida, né? Então, acho que esse é um
ponto que eu queria deixar muito claro que agora, embora o debate está sendo da abertura do comércio, a gente precisava também ser uma ótima oportunidade para a gente olhar para esse segundo semestre qual é a grande necessidade de saúde pública que a gente precisa dar. E, neste momento, é realmente favorecer aí ao máximo que as crianças possam aí estar ao ar livre e voltar a ter uma educação digna, saudável, né? Explorando também o brincar ao ar livre. E outro ponto que eu acho que combatendo um pouco isso, o que a gente está discutindo aqui, acho que é super normal ter essas demandas, exigências e pressões para abrir os comércios, porém, acho que também um pouco divergente aí justamente desse momento aí que o governador contradiz o centro de contingência, que foi esse grupo de especialistas que estava orientando ali o governo justamente das medidas, né? Então, eu só coloco isso em ponderação, apesar de não ser um especialista de saúde, é importante também te ouvir o que esse compêndio aí de especialistas estão olhando e, com certeza, a gente trazer para o debate esse equilíbrio. E esse compêndio de especialistas agora, né, JP, é reduzido, né? Eram 21 integrantes, agora são 7. Deve mudar bastante mesmo agora o olhar sobre a questão, não? Com certeza. Acho que isso também diminui um pouco essa força. Com certeza são pressões políticas que devem estar acontecendo de todos os lados. E acho que o que a gente tem que olhar sempre aí é realmente qual é a melhor medida para a saúde pública. E isso, muitas vezes, a ciência vai trazer. E com certeza concordo que a gente vai ter que lidar com o Covid, né, com o coronavírus de várias formas, essas várias variantes. É realmente a necessidade de estar o mais próximo ali da ciência possível para garantir o melhor da saúde, especialmente para as crianças, que são as mais afetadas aí neste momento pandêmico. Marcos Costa Curta, sua observação sobre esse tema, como é que vai ser daqui para frente, sem restrições de público, sem restrições de horário, para São Paulo, para o estado inteiro, e a necessidade das pessoas terem consciência em relação à proteção necessária em relação ao Covid-19. Então, Mauro, por mais que meu estado é Santa Catarina, mas aqui em São Paulo a gente tem bastante negócios, franquias, e como a gente tem franquias em praticamente todos os estados do Brasil, a gente vem acompanhando muito essa questão de fecha e abre. Eu concordo muito com a lógica do Dr. Aônio, a questão de quanto menos horário, vai aglomerar mais. Isso para qualquer coisa. A gente viu, diminuiu os horários do metrô, vai encher mais. As pessoas vão precisar do metrô e tem menos metrô, então vai ter mais aglomeração do que com todos os horários preenchidos. Assim, mesma coisa para o comércio. Então, de certa forma, feliz com a notícia e, claro, a gente sabe que essa variante Delta, eu tenho toda semana reunião com o Mastermind dos Estados Unidos e ele vai me atualizando toda semana. E aí passou um mês atrás, Marcos, olha, notícia boa aqui, tá muito rápido a vacinação, consegui vacinar minha filha de 12 anos e o comércio todo aqui está tá faltando mão de obra, as coisas estão aceleradas, teve uma demanda reprimida e vai vir com tudo para o Brasil. E a gente nota que começou a chegar aqui esse espelho, só que semana passada ele chamou o Marcos, preocupante. Aqui está o caos lá do início, hospitais lotados, e principalmente pelas pessoas que não querem tomar a vacina. Porque lá nos Estados Unidos também tem uma parte lá que não tem a conscientização e tal. Então, eu acho importante o povo se conscientizar, vacinar, continuar todos os cuidados, usando máscara, distanciamento social, evitar festas, mas para o comércio, eu acho que é fundamental, essa medida foi importante. Meio-dia e 14 no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre tratando por aqui nesse dia sobre os assuntos da saúde, do bem-estar e também do comportamento. A gente vai seguir aqui para o próximo tema, que é o seguinte, JP. O Instituto Alana, em parceria com o SESC São Paulo, realiza até amanhã, de forma gratuita e online, o Festival Criança e Natureza 2021. E aí o objetivo desse encontro é trazer soluções para propiciar o contato das crianças com bichos, com plantas, principalmente nos grandes centros urbanos. O evento conta com diversas personalidades e aborda temas como a construção de praças com espaços para brincadeiras, a criação e recuperação de parques, a redução da poluição e o reforço na arborização da cidade, entre outros temas, entre outras questões também.
JP, que personalidades são essas que participam e como é que os resultados que esse evento vai trazer pode ser levado para o setor público, né? Porque todas essas questões aqui, praças, espaço para as brincadeiras, recuperação de parques, isso tudo tem a ver com a municipalidade, né? Com certeza, Mauro. Acho que estando aqui com grandes nomes aqui na área da saúde, também olhando para empreendedores, empresários que estão aí promovendo também, né, essa melhoria da saúde dos seus colaboradores, a gente vai ter o primeiro convite que faça, que temos aí um dos painéis focados em saúde, justamente, né, que se chama Saúde das Crianças e do Planeta são inseparáveis. Então, o desenvolvimento integral da criança, que a gente tenha mais crianças na natureza, né? E o segundo ponto, que a gente precisa garantir também mais natureza. Tivemos ontem um painel de abertura, hoje tivemos já um painel de educação, teremos esse de saúde, um de cidades e um também olhando para os direitos da natureza, né? A questão jurídica aí que a gente precisa garantir em relação à proteção, à preservação do meio ambiente. Justamente que o que a gente mais precisa, como eu comentei, é promover a experiência da criança ao ar livre para esse desenvolvimento integral. Isso melhora na educação dela, ela está ali aprendendo com a natureza, com a sua criatividade, a realmente assumir riscos, a se desafiar, né, ao brincar ali ao ar livre, e também ela está trazendo ali vários benefícios para a sua coordenação motora, cognitiva, dimensão até de saúde mental e social, e principalmente de socialização, né? A gente precisa, nesse momento, quantas crianças, bebês foram nascidos aí na pandemia e quase que não viram outros bebês, né? Então, a gente precisa, ao máximo, garantir esse espaço para essa socialização. Esse é o Mais Criança para a Natureza, mas, para isso, outra campanha que a gente está fazendo e que traremos aí nesse debate do festival é garantir mais natureza para as crianças. De nada adianta, tá, a gente promover esse contato se a gente não está pensando em como está esse espaço, como está esse meio ambiente, né, para a infância. Principalmente olhando para nossos grandes centros urbanos, como é o caso de São Paulo, mas outras cidades do mundo inteiro, com relação à poluição do ar, que afeta predominantemente as crianças, né? Então, a gente está com uma campanha chamada Livre para Brincar Lá Fora, uma campanha com movimentos de família do mundo inteiro, mostrando como que a poluição do ar impacta mais significativamente as crianças, elas são mais vulneráveis, e muitas vezes levando aí doenças respiratórias crônicas para o resto da vida, né? Então, uma campanha que alerta para isso e também mostra ali caminhos para que a gente melhore essa condição do ar. Então, o que não queremos no fim disso, né, Mauro, saindo dessa pandemia, realmente ter outros impedimentos que o meio ambiente já está colocando a pressão sobre nós, sobre a nossa vida no planeta, e não permitir que essas crianças possam brincar ou estar livremente lá fora e ter o seu processo educativo, né? Tudo mais. Então, realmente, a gente garantir um meio ambiente saudável para elas. E como os resultados desse encontro, voltando para aquela pergunta, se integram com a municipalidade, uma vez que todos esses pontos aqui têm a ver com o dia a dia das pessoas nas ruas, com a zeladoria daquilo que a prefeitura tem que olhar e tudo mais, né? Exatamente. Eu acho que teremos um painel de cidades ali que vai trazer gestores públicos, inclusive, para debater esse assunto, mostrando que realmente não adianta só falarmos aí para os pais, olha, levem crianças para a natureza, plantem em casa, o que for. A gente realmente precisa de políticas públicas estruturantes. Especialmente, acabou de sair também um documento do Núcleo de Ciência e Pesquisas da Primeira Infância, falando que realmente as crianças são mais prejudicadas nesse sentido, são as crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômicas, né? As periferias ou em comunidades mais carentes, e que realmente a gente precisa priorizar essas políticas, sejam mais transversal possível. Como fazer isso? Realmente prover aí de espaços públicos, até mesmo o setor privado pode ser estimulado a fornecer esses espaços públicos ao ar livre com mais natureza, né? A arborização também, o projeto que temos em São Paulo com relação a áreas conservadas por empresas, né, em canteiros, em praças e parques, né? A gente precisa ampliar isso, mas também ter esse outro ponto aí que a gente está discutindo do transporte, né? Como que hoje a gente aceita uma tecnologia defasada para a questão dos poluentes, né, que estão nas cidades, e isso a gente só vai poder mudar com política pública também. No âmbito federal, para que realmente tenhamos tecnologias cada vez mais avançadas que já estão disponíveis, inclusive no Brasil, para fornecer aí uma redução de até 90% dos poluentes dos veículos pesados, por exemplo, caminhões e ônibus, como também
políticas de mudança de frota do transporte público e tudo mais, que são os que mais poluem aí nossas cidades. Então, realmente dependendo muito dos gestores públicos para isso, no geral. Outra questão é o desafio desse encontro realizado no momento de pandemia, né? No momento em que as pessoas agora que vão começar a sair de casa, seria diferente se fosse num outro contexto? O desafio, com certeza, de como todo evento aí, é fazer o encontro online, principalmente, então ele está sendo totalmente online, e com certeza a gente refletir qual é essa retomada e o lá fora que a gente quer depois, né? Então, o festival como um todo traz essa pergunta para as famílias, para a sociedade, para os gestores públicos, né? Este momento que fomos obrigados, na verdade, a parar e pensar como a gente deve fazer as cidades, pensar a nossa educação, pensar o meio ambiente como um todo, qual é essa fora que a gente quer. Então, o festival foi muito central nesse debate, tá, Mauro? De realmente olhar qual é essa lá fora que a gente quer depois dessa pandemia, ou mesmo considerando isso que a gente está debatendo aqui, que não vai ter esse lá fora, né? Não vai ter essa pandemia acabar, né? Mas ela vai ter outras variantes, outras questões. Então, como que a gente se adapta mesmo a isso? E acho que o que o festival traz realmente é a questão de que, além dessa crise pandêmica, temos outras crises que vamos precisar priorizar, principalmente a crise climática, crise da poluição do ar, que é a segunda, foi reconhecida durante a pandemia como a segunda maior ameaça à saúde pública globalmente, né? Então, a gente tem que olhar, de fato, como central esses pontos, olhando para a pandemia como aprendizado, né? E realmente a gente trazer isso agora como esses desafios que precisamos encarar para além do Covid. Queria trazer também o olhar do Marcos Costa Curta, desculpa, para esse tema, Marcos, porque você destacou o seguinte: você falou que é de Santa Catarina, você mora em Balneário Camboriú, está em São Paulo, por conta dos negócios, mas como é que essa observação aqui, nessa relação da criança com os espaços externos, é vista por lá? Numa localidade, Balneário Camboriú, enfim, uma outra realidade de vida, com mais qualidade, bem diferente dos grandes centros, seja Florianópolis, Santa Catarina, capital, ou aqui São Paulo, capital também paulista. Então, sabe, eu tenho um bebê pequeno também, 2 anos e meio, a preocupação sempre é grande com isso também, e claro, como qualquer lugar, tem Balneário Camboriú, tem essa questão de qualidade de vida, tem praia, e Santa Catarina não foi um pouquinho mais flexível nessa questão de confinamento. Então, vai muito de pessoa para pessoa. Eu conheço muita gente que até agora não saíram de casa ainda, mas, ao mesmo tempo, nas pracinhas, muita criança, as babás levando as crianças para as praças, enfim, mas não é muito por ser Santa Catarina ou por ser São Paulo. Tem pessoas que, até por ter idosos dentro de casa, não vamos sair porque a criança vai contaminar alguém, aí vai dando aquela cascata até chegar dentro de casa e o idoso ter problemas. Então, mas tenho sim essa preocupação bem grande. Eu sei que tem uma geração vindo aí e vendo crianças, esses dias dentro do supermercado, uma criança gritando com a mãe e berrando, e aí ela falou, ó, o que essa pandemia transformou com meu filho aqui. Então, tá bem complicado essa questão do confinamento, e rezando que acabe logo, mas de uma forma que também a gente leva uma conscientização, maiores cuidados, que isso tem que ficar. 12h25 agora, eu continuo com você num outro tema agora, Marcos, sobre o mercado de alimentação saudável, expansão no Brasil. Os alimentos são fontes de nutrientes, prevenção e tratamento de doenças, além de sinônimo de uma vida saudável. A chegada da pandemia de Covid-19 trouxe um aumento da percepção do quanto é necessário cuidar do sistema imunológico com o consumo de alimentos mais adequados, fugindo dos industrializados, esses aí cada vez menos saudáveis. E é claro que a forma como as pessoas procuram esses produtos também mudou. O que é que mudou nessa... Tem uma revolução nisso também, essa mudança na forma como as pessoas procuram os alimentos mais saudáveis, numa percepção que surgiu a partir da pandemia?
Sim, bastante. Eu estou no mercado saudável há 10 anos, mas antes disso já vinha na parte de alimentação, sempre trabalhei com alimentos desde os 17 anos. Então, a gente vem acompanhando, é um crescimento, uma evolução nesse mercado ano após ano. Esses 10 anos só teve aumento, todo ano subiu bastante. E tanto o consumo quanto a variedade, as grandes indústrias alimentícias todas fazendo só produtos saudáveis. Os últimos lançamentos estão todos voltados para a parte mais saudável. E pós-pandemia, claro, lá no início de 2020, ali, quando começou a pandemia do Brasil, teve aquele fechamento total ali, deu uma queda em março, abril, mas junho, julho começou a ter um aumento e algumas lojas nossas chegaram a triplicar o faturamento em questão de um ano. As pessoas começaram a se preocupar muito mais com a saúde, principalmente na parte imunológica, como a gente tem nas nossas lojas bastante produtos para imunidade, então teve um aumento. E, claro, teve também, junto com isso, mais gente em casa, cozinhando mais, criando receitas, enfim. Mas o mercado, agora, mesmo com a abertura dos restaurantes, o mercado ainda continua crescendo. Então, a gente vê com bons olhos essa questão, a preocupação com a saúde. Todo mundo vendo que quem está melhor na imunidade não está tendo grandes problemas, enfim. O que é alimentação saudável, Marcos? E qual é o tamanho desse mercado, até onde pode chegar? Olha só, hoje tem, dentro da alimentação saudável, tem alguns nichos separados, diferentes. Tem aquelas pessoas que hoje têm alguns problemas, o glúten, outros com a lactose, com a proteína do leite, enfim. Mas tem o saudável de verdade, que é aquela parte zero açúcar, ou uma diminuição grande no açúcar, enfim. Eu não vou entrar no mérito se o glúten é bom ou não, mas, enfim, toda essa parte de diminuição de produtos que fazem mal para a saúde, esses industrializados. Então, está cada vez crescendo mais, como falei, e as indústrias todas estão preocupadas com isso e vendo essa tendência. Lá, 10 anos atrás, o Brasil até foi um dos pioneiros, era o terceiro país maior consumidor de alimentos saudáveis do mundo, muito em função aqui no Brasil tem muita questão do culto ao corpo, então começou com o pessoal do fisiculturismo, e aí o Instagram também nosso aqui no Brasil é muito forte, vamos copiar, vamos copiando tendências americanas, e nisso veio junto as indústrias fazendo produtos melhores. O produto sem açúcar lá no início era um produto ruim, com gosto de remédio, que era o único adoçante que tinha bom na época, e então foi tendo uma evolução natural, e hoje o produto saudável está melhor, às vezes, do que um produto tradicional, como disse, então está muito bom. Até as pessoas que não têm esse pensamento de ser saudável, mas quando vão comer, pô, isso aqui é legal, até então tinha esse preconceito, o produto saudável é mais caro, o produto saudável é ruim, então agora abriu muito isso. É uma mudança de cultura necessária. Exatamente. É isso. Doutor Aônio, para ouvir o especialista, a gente está falando de alimentação saudável, tudo a ver com a sua área, dentição, a saúde bucal das pessoas anda como por conta da alimentação inadequada? Anda muito ruim, parte aumentou muito o problema de cárie, pessoal dentro de casa, comendo doces, carboidratos, e piorou muito a saúde bucal. A falta de procura do profissional cirurgião dentista, também nessa pandemia, o pessoal com medo de sair de casa, mas é importante essa alimentação saudável. É o que eu passo sempre para os meus pacientes, e sempre que eu tenho oportunidade, quando estou na mídia, é fazer uma alimentação boa, evitar doces, evitar bolachas, carboidratos, farináceos, procurar se alimentar com frutas, com verduras, os petiscos, procurar utilizar uma fruta seca que faz menos mal para os dentes, cenoura, morango, que é astringente também. Então, eu procuro passar sempre isso para os meus pacientes e ter uma alimentação saudável e natural. Isso aí contribui também para a saúde bucal, né? Daniele, já a gente vai entrar no seu tema da terapia ortomolecular integrativa. Eu quero amarrar isso nesse tema aqui, antes da gente encerrar.
tratar a doença antes que ela surja. Tudo parte da alimentação, evidentemente. Você se alimentando de forma errada, com alimentos inadequados, automaticamente você já está desencadeando aí um processo de doenças. Ou seja, é preciso olhar a alimentação saudável. Com certeza. O processo inflamatório do corpo, da célula, ele começa com a alimentação. Então, existem alguns alimentos que são mais inflamatórios do que outros, e isso traz alguns sintomas que nós chamamos de sintomas subclínicos, ou seja, a pessoa já tem o sintoma da doença, mas ela faz o exame clínico, ainda não dá. Né, ainda não acusa a doença dela. Então, hoje já tem muitos estudos, inclusive no âmbito quântico, que mostra que a doença começa na célula, e isso já traz algumas respostas do corpo. Então, a alimentação é, sim, muito importante. 12h31, edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, a gente tratando nesse dia aqui sempre sobre os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, a gente já volta com a sequência dos assuntos. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava a Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. De volta com o programa Gente que Fala pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos, também pelas redes sociais, você nos vê pelas imagens do Instagram, do Facebook e também do nosso canal no YouTube. Antes aqui do nosso próximo tema, faltando 28 minutos para 13h, o recado aqui, a mensagem do movimento do Ministério Público Democrático, é o nosso parceiro dos programas das quintas-feiras por aqui, o Gente do MPD que Fala. O movimento do Ministério Público Democrático convida a todos para participarem do 7º Congresso Nacional da Associação, que vai até o dia 25 de agosto, com transmissões ao vivo, todas as segundas e quartas, a partir das 19h30, pelos seus canais digitais, Facebook, Instagram e YouTube. Então, hoje tem esse encontro, hoje à noite, a partir das 19h30, e o tema desta noite será a criminalidade, o modelo de segurança pública. Contará com a participação do Procurador de Justiça e ex-secretário adjunto de Segurança Pública, Mário Papaterra Limonge, do advogado e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Marco Vinícius Petreluzzi, do professor de Direito Penal da USP e ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, e também da jornalista e repórter do Jornal da Cultura, Maiana Leocádio. O congresso é gratuito, as inscrições podem ser feitas pelas redes sociais do MPD, no Instagram e no Facebook MP Democrático e no YouTube Ministério Público Democrático. Então, minha gente, logo mais, 19h30, o encontro marcado aí nas redes sociais do movimento do Ministério Público Democrático. Feito aqui o convite, vamos ao nosso próximo assunto, agora com a Daniele. Daniele, tratar a doença antes que ela se torne uma doença, é com esse objetivo que você atende seus pacientes com a terapia ortomolecular integrativa, ou seja, é uma integração de técnicas, não é verdade? Ortomolecular, alimentação funcional, auriculopuntura, fitoterapia, cromoterapia, medicina tradicional chinesa e ainda algumas tecnologias para melhorar a qualidade de vida. Isso tudo sem deixar de lado as emoções do paciente, que muitas vezes se tornam a principal causa do adoecimento. Geralmente é por aí, começa pelas emoções do paciente, o problema, ou tem mais realmente a ver com a alimentação? Não, geralmente começa com as emoções. O que acontece, Mauro, é assim, nós somos um ser integrado, um ser único. A gente não consegue separar o que é alimentação e o que é emoção dentro do corpo. Uma coisa afeta a outra. Então, nós temos culturalmente essa coisa de separar, o que é cabeça, o que é estômago, né? O que é intestino, o que é, enfim, alimentação. E dentro do corpo isso tudo se integra. Então, no nosso corpo, se a gente tem um corpo saudável, bem alimentado, bem nutrido, né? Que o ortomolecular é isso, nutrir a partir da célula, nutrição de dentro para fora. E você tem emoções saudáveis,
então você tem uma saúde boa. A emoção, ela gera um pensamento e gera uma ação, um comportamento, gera uma frequência celular que vai gerar uma saúde. Então é tudo muito ligado, não tem como a gente separar, não. Tem que olhar para a causa e tratar essa causa. Qual é a consciência que as pessoas têm, que o brasileiro tem de uma maneira geral, em relação a essa integralidade do corpo? Ou seja, nós somos um todo. Aliás, quando a gente faz essa conversa aqui às quartas-feiras sobre saúde, bem-estar e comportamento, a ideia é girar os temas entre todos os especialistas aqui, justamente pensando nessa integralidade, né? Mas qual é a consciência das pessoas em relação a isso? São poucas as pessoas que têm essa consciência, infelizmente. Né? Como todos os especialistas estão dizendo aqui, a gente tem um olhar muito além do que está acontecendo e não é diferente com a saúde. A maioria das pessoas que vêm até o meu consultório vem quando... Eu costumo brincar com os meus pacientes, que eu falo assim, a gente só procura um especialista quando está estragado. O doutor Aônio não vai me deixar mentir, que eu tenho certeza que quando chega no consultório dele é porque já está estragado, já está doendo, já está com algum problema muito sério que poderia ter sido tratado antes. Então, a minha luta hoje é conscientizar as pessoas que nós começamos a cuidar da saúde a hora que nascemos. A hora que a gente nasce, a gente já pode cuidar da saúde pensando que lá na frente você não vai ter uma dor como uma dor de velho, digamos assim, isso não existe. A gente tem que cuidar agora para lá na frente ter mais saúde. Envelhecer com saúde, envelhecer todos vamos, mas nós podemos minimizar muito todos os sintomas. Bom, a gente está diante também de uma mudança de cultura. Qual que é o desafio aí? Porque a própria evolução da medicina traz essa necessidade das especializações, né? Às vezes você pega um ortopedista, ele tem lá a especialização no joelho, o outro tem na panturrilha, o outro tem na mão, enfim, e é tudo ortopedista, enfim. As pessoas olham a medicina dessa maneira, achando que é tudo separado. Então, qual é a mudança e tem que ser, a gente tem que ter essas especialidades todas, mas como é que a gente muda a consciência, a cultura das pessoas nesse aspecto? É muito complicado, Mauro, justamente pela cultura, como você disse, é necessário as especializações, porém, os profissionais precisam estar integrados um com o outro. A gente fala até de multidisciplina, que não é muito aplicado, mas seria uma realidade legal. Agora, para a pessoa, o desafio é ela entender isso, que está tudo ligado, que a gente não consegue sentir, por exemplo, uma raiva, muita raiva de tudo que está acontecendo, do governo ou de qualquer decisão, e isso não afetar o seu fígado, não afetar a sua imunidade. Até porque é cultural essa coisa de separar. Eu acredito que o futuro seria começar pelos profissionais, essa integralização, essa multidisciplinariedade, para que o profissional entenda que ele é especialista na mão, mas o problema da mão pode ter vindo do problema do intestino, de uma inflamação generalizada, que pode ser resolvido, por exemplo, com uma alimentação. A gente pode melhorar uma artrite, uma artrose, mudando a alimentação. Então, se tiver essa integração, a saúde vai ser um todo. É um desafio, é muito difícil a pessoa se conscientizar disso. Geralmente, ela separa tudo, ela está com dor de estômago, vai só num especialista e está tudo certo e não resolve a causa do problema. Nesse sentido, doutora Aônia, a odontologia diz muita coisa. Às vezes a pessoa chega com uma dor no estômago e não é necessariamente um problema gástrico. Às vezes ela não tem uma boa mastigação, às vezes ela tem uma ATM e você vai precisar trabalhar com um otorrino para lidar com aquele problema que não é necessariamente dentário, não é? É a função mastigatória, é o geral, é o que a doutora está comentando, que nós temos que, primeiro, ter um equilíbrio. As pessoas, e isso os profissionais da área de saúde têm que passar para os seus pacientes, que a pessoa precisa ter um equilíbrio, se equilibrar emocionalmente, né? Não se envolver nos assuntos que a gente vê no dia a dia, mas não entrar emocionalmente. Eu procuro fazer isso comigo, fazer um equilíbrio antes de sair de casa, meditação, e, como a doutora bem disse, a parte energética influencia
tudo no corpo, a parte que corre energia nos meridianos do corpo, como fala a medicina chinesa. Então, não adianta você fazer uma sessão de acupuntura e depois você brigar no trânsito, porque aquela sessão de acupuntura foi por água abaixo. Então, eu procuro também, com os meus pacientes, dar orientação da pessoa fazer uma meditação até na hora da refeição, a hora que ela está fazendo a sua refeição, desligar concentrada, né? E ficar centrada naquilo que ela está fazendo. Eu oriento a mastigar pelo menos 25 vezes o alimento, com uma força não muito grande, para não afetar os dentes, não desgastar os dentes. Então, da pessoa fazer isso, ela já está fazendo uma meditação, ela já está entrando em contato com ela mesma. Né? Daniele, para a gente encerrar esse tópico, por que a terapia ortomolecular integrativa, ou a medicina ortomolecular, acho que podemos chamar assim, não é ainda observada pelos planos de saúde, uma vez que muitas das doenças poderiam ser evitadas a partir desse olhar da integração? É uma boa pergunta, Mauro. Eu ainda não sei te dizer essa resposta. Eu acredito que seja por cultura mesmo. O plano de saúde ele pede muito essa comprovação, essa parte médica, né? E no caso do ortomolecular, tem a medicina ortomolecular, mas é uma medicina diferenciada e o plano de saúde ele não agrega isso como essencial. Eu acredito, eu coloco isso muito como cultura mesmo do que a gente vivencia. Né? O que o Dr. Aônio falou é totalmente verdade, nós somos energia, já existem estudos comprovando isso, energia elétrica, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que não tem nada com o espiritual, apesar da espiritualidade ser sim uma energia, mas não somos seres espirituais, somos seres elétricos e temos uma energia aí funcionando que poderia ser tratada da base, né? A gente pode tratar isso lá de trás, mas infelizmente num âmbito geral de saúde isso não é reconhecido ainda. Estamos na luta, né? Nem nos planos de saúde e muito menos na saúde pública. Não, até tem o direito já sistêmico, que é um direito que integra algumas técnicas como a cromoterapia, porém, Mauro, isso é muito relativo, porque assim, nós que não somos médicos, não podemos atuar sem a supervisão médica. E aí colocar isso como uma necessidade para um médico é muito complicado, porque tem essa barreira ainda, né? Então, é aceito já, a cromoterapia, por exemplo, é aceita no SUS, desde que seja um médico aplicando. E aí um médico se especializar nessa técnica que é o difícil. Muito bem, faltando 16 minutos para 1 no programa Gente que Fala. Doutor Aônio, o Brasil é o segundo país que mais investe na odontologia estética no mundo. Neste mercado já aquecido, a procura foi intensificada pela necessidade das pessoas de participar de lives, videoconferências e mesmo pelo uso das redes sociais. É o que a gente está fazendo agora aqui, apresentando um programa de rádio pelas redes sociais e todo mundo aparecendo aqui nas janelinhas, né? Segundo especialistas, a procura pelo clareamento dental cresceu desde que os produtos passaram a ser fabricados no Brasil, barateando os custos. Com isso, o país passou a ser referência no assunto, exportando qualidade e tecnologia para diversos outros países. Então, muita gente preocupada, né, doutor Aônio, com esse trabalho aqui de exposição, né, nas janelinhas aqui das videoconferências, lives e tudo mais, e buscando aí o clareamento dentário, né? Clareamento dental. E o clareamento ajuda muito no sorriso. De umas décadas para cá, da década de 90 para cá, que começou o clareamento, essa parte de sorriso branco modificou a consciência das pessoas de poder ter um sorriso bonito, um sorriso branco, e é um tratamento que é muito rápido, tranquilo, não estraga os dentes, tanto que quando essa técnica chegou no Brasil, no início da década de 90, eu comecei a utilizar, inclusive, uma das primeiras pessoas que fiz fui eu mesmo, que eu trouxe dos Estados Unidos e fiz nos meus dentes,
para ver e acompanho até hoje. Meus dentes continuam bons, não estragou meus dentes e melhorei o sorriso, que é o meu cartão de visitas. O nosso sorriso é o nosso cartão de visitas. E, na atualidade, o resultado de um sorriso branco, de um sorriso bonito, é o melhor relacionamento entre as pessoas, melhora a autoestima da pessoa também. Então, a própria mídia trouxe isso, mostrando os modelos com um sorriso bonito, sorrisos brancos, né? Que, assim, se a gente for ver filmes antigos, você percebe que não tinha essa preocupação no passado. Então, mudou esse conceito de estética. Na atualidade, o conceito de estética de dentes bonitos são dentes alinhados e dentes brancos. E isso a gente consegue, existe o clareamento caseiro e o clareamento feito em consultório dentário. Eu utilizo na minha clínica um protocolo de clareamento. Em 45 minutos, em sessão de consultório, utilizando LEDs violeta e laser e o produto clareador, eu consigo clarear os dentes de uma escala de 4 a 1. Isso se os dentes não tiverem sido escurecidos por motivos de antibiótico-terapia, de medicamentos, de fluorose, a gente consegue esse resultado bem rápido, é um tratamento simples e depois que o paciente fez esse clareamento, os dentes não vão voltar a escurecer. Se ele veio do 4 para o 1, o máximo que pode chegar é no 1,5, se a pessoa fizer uso, tomar muito bebida à base de cola, cafés, vinho tinto, mas isso a gente consegue depois fazer um monitoramento e levar de 1,5 para o 1. Então, eu costumo fazer anualmente, né, um clareamento rápido, que a pessoa faz em uma noite usando uma moldeira com produto, e manter esse sorriso bonito, estético e branquinho. Tirando esses casos, doutor Aônio, que interferem aí no clareamento, por exemplo, quem usou muito antibiótico, como o senhor destacou, qualquer pessoa pode ter os dentes clareados? Porque Sim. Tem gente que tem realmente os dentes mais amarelados, da composição do dente, é possível? Não, a gente consegue, se a pessoa não tem o motivo desse escurecimento, não foi por remédios medicamentosos, a gente consegue fazer esse clareamento. E nos casos de escurecimento medicamentoso, nós temos as facetas laminadas ou as lentes de contato dental. Então, nós fazemos um pequeno desgaste na superfície dos dentes e colamos lâminas, vinírs, que vão deixar esse dente mais claro e bonito e a pessoa ficar contente com o sorriso dela, né? Pessoal, faltando 11 minutos para 1, eu vou entrar aqui nas perguntas da nossa audiência. São 2 para cada um, então eu vou pedir brevidade a todos para que a gente consiga responder a todas elas, tá bom? E eu começo com o JP Amaral. JP, Clarice de Giorgio, acompanha a gente pelo YouTube, ela diz: assisti e amei a live de ontem à noite do Criança e Natureza. Reproduzo aqui um questionamento feito nela pela incrível Catarina Lorenzo. Por que as escolas não ensinam as crianças a plantar e mexer com a terra? Aqui é a Clarice de Giorgio perguntando. Bem breve, Amaral. Bom, já temos, né, marcos legais para isso, temos uma política nacional de educação ambiental, mas acho que o mais importante é não colocar a questão desse contato da criança com a natureza nesse lugar de que precisamos ensinar ou educar ali o contato com a natureza. A gente defende no Criança e Natureza a aprendizagem ao ar livre como uma ferramenta substancial para o aprendizagem, para o desenvolvimento da criança de forma integral mesmo, né? Então, ela estando na natureza para aprender sobre química, física, sobre, obviamente, as ciências biológicas, realmente pode tornar isso muito mais rico, né? E ela captar isso muito mais. Então, a mensagem que eu deixo aí para Clarice e para todo mundo é: depois desse 1 ano e meio, as crianças tentando ficar sentados aí, quem tem filhos, com essa cena, ficar sentados olhando para o computador, vendo uma aula, a gente não pode deixar que o ensino volte a ser assim, porém dentro de uma sala de aula confinada. O que a gente defende é o desemparedamento da infância, e isso pode ser muito potente aí para a educação como um todo,
para além da educação ambiental. Marcos, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, nossa audiência de todos os dias, acompanhando aqui, pergunta: os alimentos transgênicos podem ser considerados saudáveis? Não, de certa forma, não. A gente até alguns estudos, principalmente o nosso trigo aqui no Brasil, ele é muito transgênico, e aí o índice de pessoas que têm o problema com glúten é muito maior do que na Itália, por exemplo, que consome muito mais trigo e tem muito, claro, a produção deles é mais restrita, mas não tem essa questão dos transgênicos igual tem aqui no Brasil. Então, hoje, transgênicos, para mim, claro, para muitos estudos aí, não é saudável, não. Doutora Aônio, Vera Lima, nossa audiência também de sempre pelo Facebook, pergunta, além da questão estética, como os problemas bucais podem interferir em nossa qualidade de vida? Na parte da digestão. A digestão começa pela boca, a pessoa precisa ter essa mastigação correta, poder triturar os alimentos para poder mandar para o estômago, a formação da saliva junto, que também temos enzimas digestivas na saliva, e a punção mastigatória é importantíssima. Uma pessoa que usa prótese total, ela tem 30% de eficácia mastigatória. A pessoa que tem prótese removível, 70%. Então, devolver essa função mastigatória para o paciente é importante. Pessoas que usam deitadura, elas mastigam com a gengiva, não conseguem triturar esse alimento direito. Então, é importante tanto a estética quanto a função. Então, a gente devolve num tratamento de reabilitação tudo isso. Função, estética, mastigação, fonética. Então, a gente visa todo esse equilíbrio para o paciente da gente. A Juliana Rocha pergunta para você, Daniela, ela está no Instagram, qual é a importância para a saúde de uma boa noite de sono? Quais são as suas recomendações? A gente sabe aqui, já abordou diversas vezes, o sono é uma questão complicada, a gente já ouviu diversos especialistas, porque existem as doenças aí que interferem no sono, e também até questões, a gente tem refluxo, e é um problema que não tem a ver com doença do sono, mas interfere no sono. Enfim, suas recomendações. O sono ele é muito importante para a saúde, para a parte imunológica e para a limpeza. Eu falo que a gente vira uma chavinha no cérebro quando você dorme, e aí tudo começa a ser limpo, a ser revisto. O corpo ele tem essa capacidade de se autocurar, e o sono é importante para que isso aconteça. Claro, como você bem colocou, tem muitas coisas que interferem no sono, mas a gente consegue fazer algumas coisas no nosso dia a dia para melhorar essa capacidade de sono. Então, algumas recomendações que eu dou sempre. Primeiro, colocar 1 hora mais ou menos igual todos os dias para você dormir, ter um ritual para você dormir. Seu cérebro já começa a entender que aquele ritual você vai descansar, e aí você começa a entrar no estado de relaxamento. Óleos essenciais, como óleo de lavanda, você pode usar também dentro do quarto, seja em aromatizador ou mesmo uma gotinha no travesseiro, e o ambiente totalmente escuro, que vai ajudar muito na questão da melatonina e um sono de qualidade. A segunda rodada de perguntas, vou pedir bastante brevidade para vocês, tá bom, gente? A JP Amaral, a Gabriela Kulaif, pelo Instagram, pergunta, a Bike Anjo, amanhã é dia do ciclista, né? Ela pergunta se a Bike Anjo terá alguma programação especial amanhã, dia do ciclista. Que legal, assim, boa lembrança aí. Eu não estou diretamente mais ligado à Bike Anjo, um dos fundadores ali, mas sugiro ali acompanhar no canal do Bike Anjo no Instagram. Também a União de Ciclistas do Brasil, sei que vai ter uma série de webinars e eventos e atividades para isso. O Bike Anjo está aí mantendo as restrições, né, da pandemia, então não tem feito atividades de rua, mas com certeza vai ter alguma programação virtual por aí. Pelo Instagram, Andréa Tosi pergunta, Daniele, o que é uma dieta ortomolecular e como funciona? Bem breve, Daniele. Ortomolecular se trata da nutrição celular. Então, não existe uma dieta ortomolecular. O ortomolecular, ele trata das suplementações quando necessário, desde que bem acompanhada. Precisa fazer uma consulta e ver se é o seu caso. Marcos, a Cristina Duarte no Facebook pergunta quais as suas dicas para quem quer começar a ter uma rotina de alimentação saudável
É melhor uma transição lenta ou radical nesse sentido? Simplesmente larga tudo e começa de uma vez uma outra ideia? O ideal é aos poucos. Eu já vi muita gente começando com tudo e acaba desistindo logo ali. Vai aos poucos e vai melhorando, com o tempo vai gostar desse mundo. O Rodrigo Miranda no YouTube. Doutor Aônio, pergunta, um tratamento dentário que requeira várias sessões de anestesia pode provocar problemas cardíacos? Não, Rodrigo, porque a gente monitora o paciente. Então, antes de qualquer procedimento que a gente vai usar um vasoconstritor, a gente mede a pressão, afere a pressão arterial e é feito um controle. Tem problema se fizer o uso sem critério, mas os profissionais cirurgiões dentistas, nós temos critério para isso, para utilizar nessa parte de anestesiologia, né? E só deixar um recadinho aí para os ciclistas, o JP Amaral faz parte, procura, se você que é ciclista, se você tem uma ciclofaixa e uma ciclovia, utilize a ciclofaixa e a ciclovia e não ande no meio dos carros, porque você pode trazer problema para o motorista que está lá. Eu vejo ciclistas, principalmente aqui na Paulista, andando na pista de ônibus, e quando tem a ciclovia feita nas avenidas, né? Então, utilize essa ciclovia, utilize a ciclofaixa ao ciclista. Doutor Aônio, eu toco a palavra, vamos para as despedidas, sua palavra final e os seus canais, doutor Aônio. Eu deixo aqui o meu site, Doutor Aônio Vieira, onde os colegas profissionais cirurgiões dentistas podem adquirir o curso que eu tenho digital de prótese fixa, de lentes de contato, o meu livro Sorrir Faz Bem e Sorria com Saúde, e estou aqui na Avenida Paulista, no 326, o telefone 11 3262 3363, e o site www.aonivieira.com.br, Instagram, Dr._Aônio Vieira. Marcos Costa Curta, sua palavra final, bem rapidinho, seus canais. Então, feliz por participar disso, foi uma aula, sim, ao vivo, muito bom. E Divina Terra, bota no Google, Instagram, hoje tem loja aqui em São Paulo, Pinheiros, a gente está inaugurando em Americano, já tem Ribeirão Preto, a gente tem todo o Brasil, mas aqui em São Paulo esse ano é um projeto de expansão bem grande como franquias. E pode me chamar também no Marcos Costa Curta, também no Instagram ali, que também tem outros negócios aí que pode ser interessante para quem se interessa, tá bom? JP Amaral, despedida e canais. Bom, deixa aí o recado que eu trouxe na primeira fala, que a gente está precisando nesse momento é mais criança da natureza e mais natureza para as crianças. Precisamos agora, esse momento de retomada aí das ruas, dar um banho de natureza nas crianças. Então, sugiro os canais do Criança e Natureza, tanto no site e no Instagram, temos muitas publicações e estudos mostrando a relação aí do contato com a natureza e os benefícios para as crianças. Obrigado. Legal. Daniele, sua palavra final e seus canais. Muito bom participar com vocês nessa discussão, né, nesse bate-papo. E os meus canais, eu estou no Instagram, Daniele Pérez, @DanielePérez, e também atendo por WhatsApp, 11 97600 4902. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Legal, pessoal, vamos pôr um ponto final. Então, nessa edição de hoje do programa Gente que Fala, de quarta-feira, sempre tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Passaram por aqui hoje o doutor Aônio Genículo Vieira, cirurgião dentista, a terapeuta ortomolecular integrativa Daniele Silva Pérez, o gestor ambiental JP Amaral e o empreendedor Marcos Costa Curta. Na mesa de som com a gente na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, ele é o gerente técnico da emissora, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, claro, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Antes do ponto final, a chamada aqui para a chegada já do Dermeval Pereira, na programação da Trianon com o programa Sociedade em Foco, até as 14h. Na sequência, o André Lúcio Nicoli com o programa André e Você. Antes de tudo isso, chegando a repórter Débora Mendonça, ela traz ao vivo as informações do trânsito na capital paulista neste horário do rush do almoço. Obrigado pela audiência, minha gente. Tchau, até amanhã.